Box nova lançada, decks novos lançados, vídeos novos no canal. Dessa vez o deck de Sunavalon, vamos pra decklist. Bom, então aqui é a decklist de Sunavalon, ou se você preferir Solar Semente, ou Solar Vinha, ou Solar Avalon. Enfim, são 3 nomes de arquétipos aí, que são 3 tipos de carta que mescladas formam esse arquétipo. Mas na verdade esse é um deck de planta Link. São monstros de planta e você quer fazer monstros Link. E por incrível que pareça, o principal monstro desse deck não é um monstro de efeito, é um monstro normal. O Gênio Loci de Solar Semente. É um bicho planta normal que diz: essa semente só pode ser colhida da árvore sagrada uma vez a cada 1000 anos e se tornará o espírito guardião de sua terra 1000 anos depois. Incrível, né? Vamos lá, por que esse é um dos principais monstros do deck? Porque através dele a gente consegue fazer esse Link 1 aqui, que é o Dryad Solar Avalon. É isso. Ele é um monstro Link 1 que pede um monstro planta de nível 4 ou menos. Só que, se esse card for invocado por invocação Link na zona de monstros adicional, usando o Gênio Loci de Solar Semente aqui como matéria Link, você pode adicionar uma magia armadilha Solar Vinha do seu deck à sua mão. Então é isso. Invocou por invocação especial na zona do deck adicional, usando esse bicho aqui como matéria Link, adiciona a sua magia armadilha e aí você continua o seu combo. Além disso, esse card não pode ser escolhido como alvo de ataques, mas isso não impede que seu oponente ataque diretamente. Uma vez por turno, se você sofrer dano de batalha ou de efeito, você pode ganhar esse tanto de pontos de vida e, se isso acontecer, invoque por invocação especial um monstro Solar Vinha do seu deck adicional. Busque spell e trap, se sofrer dano, ganha PV e invoca um bicho do extra deck. E o oponente não pode bater nele, mas pode bater diretamente. Mas vamos lá, que magia armadilha a gente vai estar adicionando pelo efeito desse monstro aqui? A gente vai adicionar aqui a semeadura de Solar Vinhas. Essa magia diz o seguinte: invoque por invocação especial um monstro Solar Semente do seu deck e, se isso acontecer, sofra 500 de dano. Então você vai invocar o seu monstro do seu deck e vai sofrer 500 de dano ativando o efeito aqui do seu Link 1, invocando o monstro Solar Vinha do seu extra deck. Mas não é aqui que para não, tá? Pelo resto desse turno, depois que esse card resolver, você não pode invocar monstros do deck adicional por invocação especial, exceto monstros planta. Então essa magia aqui te trava em planta. Além disso, se um ou mais monstros Link planta que você controla seriam destruídos em batalha por efeito de carta, em vez disso você pode banir esse card do seu cemitério, igual o efeito lá da magia do Strixta. O ponto que eu acabei pulando aqui é que se você não controlar nenhum monstro Link Solar Avalon, você só pode invocar esse bicho normal do deck, tá? Se você controla o monstro Link, aí você pode invocar os outros monstros Solar Semente, que no caso são 2 aqui, tá? Esse e esse. Então esse spell tem 2 funções. Caso você esteja totalmente bricado, você pode ativar ela e invocar o gênio do deck, show. Ou se você já tiver invocado o seu monstro normal aqui, feito Link, buscado ela, você ativando ela, tendo Link no campo, você invoca ou os gêmeos ou a sombra. E aí vamos falar de cada um. Primeiro falar dos gêmeos, tá? Os gêmeos têm o seguinte efeito: se esse card for invocado por invocação normal ou especial, enquanto você controlar um monstro Link Solar Avalon, que você já tá entendendo aqui que no combo você vai controlar aqui o seu Link 1, você pode escolher um monstro normal de planta de nível 4 ou menos no seu cemitério e invoque o alvo por invocação especial. Então o monstro que você utilizou aqui para fazer o Link 1, você invoca ele novamente aqui pelo efeito dos gêmeos. Além disso, os gêmeos do cemitério têm o seguinte efeito, tá? Você pode banir esse card do seu cemitério e um monstro Link que você controla. Se você tiver 2 ou mais monstros Link planta com o mesmo nome, uns dos outros no seu cemitério, invoque um deles por invocação especial. É o seguinte, mano. Se você tiver 2 monstros Link com o mesmo nome no seu cemitério, você ativa o efeito dos gêmeos, bane o monstro Link no seu campo e invoca um desses monstros Link que você tem repetido no seu cemitério. Basicamente isso. Invoca só um, no caso. O outro monstro Solar Semente do deck é a Sombra. A Sombra tem o seguinte efeito: se você controlar um monstro normal planta, no caso aqui o seu gênio, você pode invocar a Sombra por invocação especial da sua mão. Show? É um special summon da mão. Você pode banir esse card do seu cemitério e depois escolher um monstro Solar Avalon ou Solar Vinha linkado de Link 2 ou menos que você controla. Invoque por invocação especial um monstro com o mesmo nome do seu deck adicional, mas negue seus efeitos. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial pelo resto do turno, exceto monstros planta, então ele também te trava em planta. Normalmente a gente vai invocar aqui o Dryads de Solar Avalon, que é basicamente a evolução desse aqui, da Dria, o Dryads. Vai ter esse bicho no campo, vai ativar o efeito do Sombra, dando alvo nesse Dryads, fazendo assim você invocar o outro Dryads do seu extra deck. E aí você já tem 2 monstros aí, Link 2 no seu campo pra fazer Link. O Dryads tem o mesmo efeito do Link 1, a diferença é que quando ele é invocado ele não busca nada, e ele pode ativar o efeito de invocar um monstro Solar Vinha no extra deck 2 vezes por turno. Fechando os monstros desse arquétipo, eu uso 3 cópias da Donzela de Solar Vinhas. Ela não pode ser invocada aqui pela spell, mas ela é uma boa carta pra você ter na mão, por quê? Quando o seu oponente ativar um card ou efeito que escolha como alvo um ou mais monstros planta que você controla que foram invocados por invocação especial do deck adicional, efeito rápido, você pode invocar esse card por invocação especial da sua mão, e se isso acontecer, nega o efeito. Então ela nega efeitos que dão alvo em monstros Link seu que foram invocados do extra deck. E além disso, quando ela tá no campo, seu oponente não pode escolher magias armadilhas Solar Avalon ou Solar Vinhas que você controla com alvo de efeito de carta. No caso, ela protege a sua trap contínua, que já chego nela. E eu também uso uma cópia aqui do Florescer do Fogo Solitário. Ele é bem simples, ele é um monstro genérico de planta. Se oferece como tributo um monstro planta com a face pra cima, normalmente ele mesmo, para invocar por invocação especial o monstro planta do seu deck. Então todos esses monstros aqui podem ser invocados através do Florescer. Normalmente você vai querer invocar o seu monstro normal para iniciar o seu combo. Aí vamos lá, comecei aqui com o monstro normal, fiz o Link 1, busquei a spell, ativei a spell, e aqui você tem uma decisão. Ou você invoca os gêmeos, ou você invoca o Sombra. Vamos supor que você invocou os gêmeos. Efeito dos gêmeos, você controla o Link 1, você invoca por invocação especial o monstro normal do seu cemitério. Lembrando que nesse processo aqui,
aqui, o seu Link 1 também ativa efeito e invoca o monstro Solarvinha no seu deck. E aí eu acho que é importante nessa hora a gente chegar na skill, porque se você perceber, a gente não usa monstros Solarvinhas aqui no extra deck, mas a skill, o Nascer da Semente Sagrada, adiciona 3 monstros Solarvinha no seu extra deck, que é o Gardna, a Curandeira e o Agressor. Essa skill diz o seguinte, tá? Você só pode usar o segundo e o terceiro efeito dessa habilidade uma vez por duelo. O primeiro efeito é que no início do duelo você adiciona, como eu falei, esses 3 monstros Link no seu deck adicional, e durante este duelo você não pode fazer invocação especial de monstros, exceto de monstros planta, de terra ou de monstros Link. O segundo efeito é que você embaralha no deck um monstro da sua mão e em seguida adiciona à sua mão um monstro de efeito, não pode adicionar um monstro normal no caso, Videira Solar ou um monstro de efeito Semente Solar do seu deck. Videira Solar no caso aqui é esse Solarvinha, tá? É porque o nome tá errado. Você adiciona ou um monstro Solar Semente ou um monstro Solarvinha, voltando o monstro da sua mão pro deck. E o terceiro é que se um monstro estiver no campo do oponente, embaralhe no deck um monstro planta da sua mão, do campo com a face para cima, do cemitério ou dentro dos seus cards banidos, e em seguida você pode jogar no seu campo um Gênio Lost de Solar Semente diretamente do seu deck em posição de defesa, mas aquele esquema você pode mudar a posição de batalha dele nesse turno. Então é mais uma forma de você estar colocando esse bicho no seu campo para estar iniciando seus combos. No caso, esse terceiro efeito é bom. Turno 2, obviamente, você consegue ativar no turno 2, porque o oponente vai ter um monstro no campo. É bom para você ter mais volume de jogo. O oponente deu as interações certas ali, se ativa a skill, volta, invoca mais um bicho e tenta jogar. E aí vamos falar rapidamente desses monstros Link 1, tá? Eles são monstros Solarvinhas, então eles normalmente vão ser invocados pelo efeito do Link 1, e todos eles pedem um monstro normal de planta como matéria. O primeiro é o Guardian. O Guardian tem o seguinte efeito: quando um ataque for declarado envolvendo esse card linkado ao monstro Link Solar Avalon e o monstro do oponente, você pode ativar esse efeito. O dano que você sofrer dessa batalha é diminuído pela batalha. Quando esse card for destruído em batalha, encerra a fase de batalha depois da etapa de dano. Dos 3 ele é o piorzinho, tá? A Curandeira Solarvinhas, ela tem uma seta apontada para cima, isso é interessante. E ela diz o seguinte: se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher um monstro Solar Avalon no campo, ganhe pontos de vida igual ao valor Link dele vezes 300. Além disso, quando o monstro Link planta seu causar danos de batalha ao seu oponente, você pode ganhar 600 pontos de vida. Então ela literalmente, a Curandeira vai te dar ali uns pontos de vida extra. E por último, o mais importante é o Agressor de Solarvinha. Esse bicho aqui é realmente útil. E ele fala o seguinte: se esse card for invocado por invocação especial, você pode escolher um monstro Link Solar Avalon no campo. Esse card ganha ataque igual ao valor Link desse monstro vezes 800. Lembrando que a gente tem monstros Link 4 Solar Avalon, ou seja, se você ativar o efeito do Agressor dando alvo ao monstro Link 4 Solar Avalon, o Agressor fica com 4.000 de ataque, mano. Além disso, quando esse card destruir um monstro do oponente em batalha e enviá-lo para o cemitério, você pode invocar esse monstro por invocação especial em uma zona sua para a qual o monstro Link apontar, mas negue seus efeitos. O grande problema desse efeito é que a skill te trava em invocação especial de monstros planta de terra ou de monstros Link. Ou seja, se você mata, sei lá, uma fusão aleatória que não seja planta terra, um Exceed, qualquer monstro que não seja planta terra ou que não seja Link, você não consegue ativar esse efeito. Então, mas ele fica 4.000 de ataque e isso é importante para você estar finalizando seu oponente. E outra coisa que eu esqueci de falar é que todos esses monstros Solarvinhas têm um efeito em comum, que se o monstro Link Solar Avalon que você controla deixar o campo devido ao efeito de card, você destrói esse monstro Solarvinha. Então tem que tomar cuidado aí para proteger seus monstros Solarvinhas. E é isso, tá? Você vai ter aqui seu Link 1, esse bicho, mais um desse e o Link 1. E para efeito do Link 1 você vai invocar normalmente aqui a Curandeira. Aí a Curandeira aqui vai ser invocada na seta do seu Link 1. E vamos lá, fechando o extra deck, eu utilizo aqui 2 cópias do Melias de Solar Avalon. Ele é um monstro Link 3, que pede 2 ou mais monstros de planta, incluindo o monstro Link. E ele tem o seguinte efeito: se esse card for invocado por invocação Link, você pode invocar por invocação especial um Gênio Lost de Solar Semente, que é o seu bicho normal aqui, do seu cemitério. E esse efeito uma vez por turno. Toda vez que esse bicho aqui entrar por invocação Link, você reborna o seu monstro normal. Ele tem o mesmo efeito dos outros monstros Solar Avalon, tá? Esse card não pode ser escolhido como alvo de ataques, mas isso não impede que o oponente ataque diretamente. E uma vez por turno, você pode escolher um monstro Solarvinha que você controla, para o qual esse card apontar. Nesse turno, em cada fase de batalha, ele pode atacar o número de vezes até o número de monstros Link Solar Avalon que você controla atualmente. Normalmente você vai querer ativar esse efeito aqui do Melias, dando o alvo no seu agressor, que já vai estar com 4.000 de ataque, para ele bater pelo menos 2 vezes, você dá 2 porradas de 4.000. Mas o efeito mais relevante do Melias mesmo, eu diria que é esse de invocar o monstro normal de invocar o seu monstro normal do cemitério, porque aí você consegue ter mais volume, encher o seu campo, spamar monstros no seu campo e fazer mais links. E aí com isso chegamos nos 2 monstros Link 4 desse deck. E o primeiro deles é o Driatrentiai de Solar Avalon, e ele pede 2 ou mais monstros Link, ele é um monstro Link 4, que se esse card for invocado por invocação Link, você pode adicionar uma magia armadilha Solar Avalon do seu deck a sua mão. Lembrando que essa spell aqui é Solarvinha. O seu Link 1 só busca magias armadilhas Solarvinha. Esse bicho aqui busca magias armadilhas Solar Avalon, que no caso, a carta que a gente vai buscar é a Florescer de Solar Avalon. Ela é uma armadilha contínua que diz o seguinte efeito: quando esse card for ativado, se você controlar um monstro planta de Link 4, seu próprio Link 4 aqui que busca ela é um monstro planta Link 4, quando esse card resolver, nega os efeitos de todos os monstros com a face para cima que seu oponente controla atualmente. Então ela é um negate buscável pelo arquétipo. E durante o cálculo de dano, se o monstro Link planta seu batalhar, você pode ativar esse efeito. Até o final desse turno, ele ganha ataque igual ao ataque combinado dos monstros para o qual ele apontar atualmente. Esse efeito permanece mesmo que esse card deixe o campo. Você só pode usar esse efeito de Florescer Solar Avalon uma vez por turno, e você só pode ativar um Florescer por turno. É um negatezinho ali de efeito de monstro do arquétipo buscável pelo Link 4. Além disso, o Link 4 não para por aí não, tá? Uma vez
por turno você pode oferecer como tributo um monstro Link para o qual esse card apontar, destrua qualquer número de cartas que seu oponente controla até o valor Link desse monstro, sem dar alvo. Ou seja, se por exemplo o seu Link 4 aqui apontar para um Melias e você ativar o efeito dele tributando o Melias, você destrói 3 cartas do oponente sem dar alvo, mano. Isso é muito forte. E por último, mas não menos importante, temos um dos principais bosses aqui do deck, um dos principais monstros que você quer passar turno 1, que é o Bengalanceiro, o Ressurgente. Ele é um monstro Link 4 que pede 2 ou mais monstros do tipo planta. O efeito dele é o seguinte: durante a fase principal, efeito rápido, você pode escolher como alvo um monstro de efeito controlado pelo oponente. Sofra dano igual a metade do seu ataque e, se você tiver sofrido dano, devolva esse monstro para a mão. É um bouncezinho aí que o deck consegue fazer. Além disso, se esse card estiver no seu cemitério, você pode banir do seu cemitério 2 ou mais monstros Link cujos valores Links combinados sejam exatamente iguais a 4. E você faz a invocação especial desse card, mas você tem que banir quando ele deixar o campo. Isso é triste, porque ele não volta pro cemitério depois. E você só pode usar um efeito de Bengalanceiro Ressurgente por turno e apenas uma vez por turno. Ou seja, se você faz a Special Summon dele do cemitério, você não pode ativar o efeito de Bounce no mesmo turno. E se você faz o efeito de Bounce no turno, você não pode fazer a Special Summon dele do cemitério no mesmo turno. Basicamente isso. O combo ideal nesse deck é você passar com esse Link 4 e esse Link 4, e obviamente com a trap setada que esse Link 4 aqui busca. Porque é o que você vai ter. Você vai ter o negate da trap, você vai ter um bounce, você vai ter o bounce desse Link 4, e na volta você pode ativar o efeito da Dria, tributar esse Link 4 para destruir 4 caixas do oponente. Aí esse bicho aqui no cemitério pode banir monstros Link do seu cemitério e ser invocado por invocação especial novamente. Esse é normalmente o campo padrão desse deck. Já o main deck se completa com 2 GD Corvo, 3 lanças aí para proteger seus monstros de efeito de magia armadilha, e 3 traps a 3 eu utilizo aqui 2 repressão e um aparelho. Ponto importante dessas traps, tá? Eu provavelmente utilizaria 3 aparelhos se eu tivesse, mas eu não tenho. Não dá pra usar IDP nesse deck porque você fica limitado a Special Summon, né? Porque 3 aparelhos. Crackdown é boa. A Crackdown é uma boa carta, tá? Porém, você não tem forma de tirar o monstro que você roubou do seu campo. A não ser que você tirasse um desses monstros Link 1 aqui, porque eu acho que o extra deck aqui tá bem contado, você tirasse um desses monstros Link 1 e colocasse uma Fênix, por exemplo. Aí você poderia utilizar o monstro do oponente pra fazer Link. Então esse extra deck aqui pode ser uma opção viável caso você utilize aqui as Crackdown. Mas eu tô jogando assim mesmo e foda-se, só tô utilizando aqui a Crackdown pra roubar o monstro do oponente, não necessariamente pra fazer Link com ele. E, obviamente, 3 da Inesperado, uma das melhores cartas do deck. Basicamente, se você não controlar nenhum monstro, você pode invocar por invocação especial um monstro normal de nível 4 membros do seu deck. É um Special Summon do seu monstro normal do deck. Tem que rodar, né? Então, em questão de consistência, temos aqui os 3 monstros normal, as 3 dice, que viram esses monstros normal, esse monstro florescer aqui, que pode se tributar e virar o gênio, e também se pode considerar essas 2 spells aqui, porque no desespero você pode ativar uma delas e invocar o gênio do deck, tá? Enfim, é isso, vocês vão entender como o deck funciona com os replays, vamos pra eles. Lembrando que esses replays foram no COG, eu peguei COG de Phantom Knight essa temporada já, então infelizmente não deu pra jogar no lendário, teve que ser no COG, enfim. Vão ser 4 replays, 2 replays turno 1 e 2 replays turno 2, tá? Esse primeiro replay turno 1 é o combo básico do deck, o combo full. Vamos lá, eu começo ativando a da Inesperado, invocando o gênio do deck, vou usar esse gênio aqui pra fazer o Link 1. Link o efeito, vou adicionar magia pra mão, vou ativar a magia e invocar o gêmeo. Efeito do gêmeo, tomei o dano, 15 de dano, tá? Efeito dos gêmeos, vou invocar o gênio do cemitério. E como eu tomei dano, o Link 1 ativa efeito e invocar o monstro Solarvinha do meu extra deck, tá? Invoquei aqui a curandeira, invoquei o gênio, 4 monstros no campo. Vou utilizar, vou ganhar vida ali com o efeito da curandeira. Vou utilizar esses 3 monstros aqui pra fazer o Melias. Efeito do Melias, invoco o gênio de novo. Agora ativei skill, vou voltar um desses monstros aqui pro deck pra adicionar a sombra. Como eu controlo o monstro normal, consigo dar Special Summon da sombra da minha mão. Show! Vou usar o meu Link 1 e a sombra pra fazer a Dryades. E agora, como o Melias aponta pra Dryades, eu consigo ativar o efeito da sombra no cemitério, banir ela dando alvo na minha Dryades, invocando outra Dryades do meu extra deck. Agora vou utilizar a Dryades e o gênio para fazer mais um Melias, efeito do Melias, invoco o gênio de novo, vou utilizar a Dryades e o Melias para fazer o Link 4, efeito do Link 4, vou adicionar a Trap para mão, e agora eu vou utilizar aqui a Melias e o gênio para fazer o Bengalanceiro. E é isso. Link 4 no campo, Bengalanceiro também, trap na mão, seto tudo. Aqui na minha mão ainda tem um negate de alvo aqui, pelo efeito da donzela, tá? Bom turno, tá? É um Red Eye Zombie, ele começa dando a skill, descartando aqui Gozuki e a Shang-Chi. Efeito da spell, invoca a Shang-Chi. Não dá o efeito da Shang-Chi banida, banindo o Gozuki se invocando. Tenta ativar o efeito da Shang-Chi, eu ativo aqui já Florescer, negando o efeito que ele ativou e também a outra Shang-Chi do que tá no campo, tá? Ele é normal soma aqui do Caveira Samurai, envia o nível 2 pro cemitério, faz a Sucker, agora ativa o efeito do Malhador pra diminuir o nível da Shang-Chi e invocar o Malhador. E aqui eu ativo o efeito do Bengalanceiro, voltando a Shang-Chi pra mão, tá? Assim o Malhador nem chega a entrar e eu tomo um burn aqui. A Shang-Chi tem 2000 de ataque, eu tomo 1000 de burn. Ele passa o turno, conseguimos segurar completamente aqui o Red Eye Zombie. No meu turno, eu ativo outro efeito da minha skill, embaralho o Melias no extra deck pra invocar um gênio do meu deck. Vou utilizar esse gênio como Material Link pra fazer o agressor. Efeito do agressor, dou o alvo aqui no meu Link 4, Solar Avalon, pra fazer com que ele fique com 4000 de ataque. E depois aqui dou o efeito do Bengalanceiro, voltando a Sucker pro extra deck e batendo com 4000, tá? É isso.
Utilizamos aqui as interações que a gente fez através das jogadas do arquétipo para segurar o oponente, para na volta finalizar com o agressor e o bengalanceiro dando bounce. É isso que você quer fazer com esse deck. Vamos lá, mais um replay turno 1, dessa vez contra um Blue Eyes, e aqui eu faço uma jogada alternativa, tá? Por quê? Porque o Blue Eyes, ele tem uma spell, ele tem aquele spell que dá alvo, e aí vocês vão entender, tá? Eu começo dando a Dai inesperado, eu obviamente priorizo aqui a Dai porque monstro na mão eu preciso para voltar ele para esta deck e adicionar um monstro de efeito do meu deck para minha mão, então sempre dê prioridade a Dai para ter monstro na mão, porque esse monstro na mão é útil. Então vamos lá, invoca a semente invoca o bicho nível 1 do deck, de novo, link 1, mesma coisa, efeito, adiciona aqui a spell, vou ativar a spell, só que dessa vez eu invoco a sombra. Por quê? Aqui eu podia ter invocado os gêmeos, a mesma jogada do replay anterior, pela skill eu voltava esse gênio pro deck para adicionar a sombra e aí fazia literalmente a mesma jogada. Só que aqui eu não faço isso porque eu quero adicionar pra minha mão esse monstro aqui. Eu quero ter esse monstro aqui na minha mão, que é a donzela, porque a donzela vai proteger os meus monstros de link de alvo. E aí, quando ele dá a alma do sucessor, eu consigo negá-la. Eu ainda consigo passar com os dois link 4, só que de uma forma diferente, vocês vão ver. Eu dou efeito aqui da Dryas, porque eu tomei dano aqui pelo efeito da spell, invoco o curandeiro vai me dar um pouquinho de vida. Aí eu vou utilizar a sombra e o link 1 pra fazer essa Dryas linkada, tá? A curandeira aponta pra essa Dryad. Agora eu vou dar efeito da sombra no cemitério, vou banir ela pra invocar outra Dryad do meu extra deck. Vou usar a curandeira e a Dryad de baixo pra fazer o Melias. Efeito Melias, invoco nível 1. Dryads e gênio na minha mão, mais o Melias. Efeito Melias, invoco nível 1. E aqui, utilizando o Melias e o nível 1, eu faço primeiro o bengalanceiro. E agora, com o bengalanceiro e o Melias, eu faço o link 4. Esse link 4, infelizmente, não vai buscar a trap, porque eu abri com ela. Mas agora o que eu faço? Eu dou efeito do link 4 no cemitério, bano o Melias, o monstro link 3 e o monstro link 1, invoco o link 4, dou efeito da skill, e agora sim, vou botar esse gênio pra mão pra adicionar a donzela. E aqui eu passo com o mesmo campo, a diferença é que se esse bengalanceiro sair do campo, ele vai ser banido, ele não volta pro meu cemitério, então eu não tenho esse follow-up do bengalanceiro. Mas fazendo isso, eu consigo a donzela na mão e uma proteção de alvo que vai ser muito importante aqui pra negar a alma do sucessor dele. E obviamente aqui a repressão e a trap setada, tá? Ele começa dando a máquina de bingo pra adicionar aqui um espírito pra mão. Ele vai ativar a melodia aqui, descartando um Blue Eyes pra adicionar um Blue Eyes e um alternativo. Agora ele vai dar normal summon desse espírito e aqui ele escolheu como alvo a repressão. E aqui o que eu faço? Eu ativo a minha outra trap, que é a florescer, pra negar esse espírito e a minha repressão não ser banida. Aqui ele poderia ter ativado o efeito do espírito, tributado ele pra invocar um Blue Eyes do deck, assim ele baniria minha repressão, mas ele não quis porque provavelmente ele só tem um Blue Eyes na mão e ele quer invocar o alternativo. Ele dá efeito da skill, adiciona aqui a alma do sucessor pra mão, envia um Blue Eyes pro deck e aqui ele ativa essa alma do sucessor. E a donzela que eu busquei na minha jogada inicial vai ser útil aqui agora, porque a donzela ativa efeito, se invoca e nega a alma do sucessor dele e ele não chega a invocar nenhum Blue Eyes do deck. Agora ele invoca o alternativo e esse alternativo eu dou bounce pelo efeito do bengalanceiro, volto pra mão. Só que aqui ele ativa a fusão definitiva, utilizando o alternativo e o Blue Eyes na mão para invocar o gêmeo. E nesse processo ele destruiria o monstro link meu, só que eu tenho aqui a minha magia no cemitério que protege meus monstros link de destruição. Ele tenta bater aqui no bengalanceiro e aqui que a Crack dá uma interação, a última trap aqui, roubando o gêmeo dele. Ele nem esperou chegar no final, acabou desistindo, tá? É isso, você tem que perceber o deck que você tá enfrentando, as características do deck que você tá enfrentando e adicionar as cartas necessárias para você lidar com o deck do oponente. Eu acredito que o fato de eu ter adicionado a donzela na minha jogada de turno 1, ter priorizado a adição da donzela no meu turno 1, fez com que eu ganhasse esse duelo, porque eu conheci o deck do oponente. Ok, chega de jogadas de turno 1, vamos agora pra jogadas de turno 2, onde a gente tem que lidar com interações do oponente, tá? Turno 2, contra uma Ana Kabum, que eu realmente não lembro, mano, era cara, o novo deck agora é agente, né? Esse duelo é bem interessante, tá? Ele faz jogadas do agente, envia dois bichos ali, faz o bicho aqui, volta pra adicionar a carta, ele ativa o efeito do bicho aqui, aí invoca a Vênus, aí invoca as duas bolas, aí usa as duas bolas pra fazer link, esse link vai enviar outro Hyperion pro cemitério, ele ativa o efeito da Vênus, e aqui ele ativa o efeito da skill, pra voltar o bicho dele pro deck e transformar os dois monstros aqui em regulador, tá? E ele ativa o efeito da Vênus, invoca de novo a bola do brilho místico, e aqui em algum momento eu dou Crow, tá? Ele invoca aqui o Plutão, e agora que eu dou Crow, tá? Eu descarto esse Crow pra banir esse Majestade Hyperion do cemitério dele, porque esse Majestade Hyperion podia entrar por invocação especial, banindo a Vênus. Eu não queria isso. Só que ele tinha o outro Hyperion na mão. Beleza, vamos aceitar, né? Ele invoca esse Hyperion, banindo o Netuno aqui. O Netuno vai adicionar o Santuário do Céu, ele ativa o Santuário do Céu. O do Hyperion aqui e a bola que era Turner pra fazer o Hyperion Synchro. Esse Hyperion Synchro vai banir aqui o Pachat Link pra copiar o efeito, e o Pachat Link tem um efeito que descarta uma carta ou um monstro fada. Então, você descarta uma carta pra adicionar uma carta do seu deck pra sua mão, que pode ser um monstro fada. Ele adiciona aqui o Flagelo dos Céus em vício, e esse bicho aqui é roubado, tá? Porque, primeira coisa, que ele não pode ser invocado por invocação especial, e se você invocar esse card por invocação tributo, oferecer como tributo um dos monstros seguintes apropriados, esse card ganha o seguinte efeito: se você banir um monstro luz do tipo fada, você nega todas as magias do oponente. E se você banir um monstro trevas tipo demônio, você nega todas as armadilhas. No caso aqui, ele vai banir um monstro tipo fada. Então, basicamente, ele fala o seguinte: você não pode ativar armadilhas. Aqui o que ele tem nesse campo, tá? Deixa eu pausar aqui. Aqui o que ele tem nesse campo? Ele tem feito aqui do Hyperion, que no momento que eu ativar algum efeito, ele pode escolher uma carta no campo e banir. Ele tem feito aqui do Plutão, que uma vez por turno você pode banir um monstro
seu cemitério para escolher um monstro de efeito no campo e colocar ele com a face para baixo em posição de defesa. E obviamente aqui o flagelo que não deixa eu ativar magias. Sem problema, começa ativando a skill, devolvendo aqui a donzela pro deck para invocar o gênio do deck, porque eu não abri com ele, então tive que ativar a skill. Vou flipar esse gênio, vou fazer aqui o meu Link 1, efeito do Link 1, vou adicionar aqui a magia só para adicionar porque eu não posso ativar ela, tá? Mas ele já ative aqui o efeito do Hyperion, banindo esse meu Link 1. Só que, pelo efeito da minha outra donzela na mão, eu nego esse alvo. Invoca a minha donzela da mão. Show. Infelizmente não destrói, só nega, mas é isso. Link vai me adicionar aqui a spell, não posso ativar ela, sem problema. Do normal sumo dos gêmeos, ele ativa a skill porque eu controlo aqui o Link 1, tá? Invoco o nível 1 invoco o nível 1 do cemitério. Vou usar esse Link 1 aqui pra fazer a curandeira. Curandeira vai me dar uns pontos de vida aí, sem problema. Vou utilizar os meus 3 monstros de baixo aqui pra fazer o Melias. Efeito Melias, invoco de novo o nível 1 do cemitério. E aqui, eu acho que ele tentou bucar, eu acho que ele tentou virar pra baixo o meu Gênio Loci. Só que ele esqueceu que o Plutão só vira pra baixo o monstro de efeito. E ele acabou virando pra baixo o próprio Plutão dele, tá? Porque virar pra baixo os links ele não pode. Ele teria que ter dado o efeito do Plutão em um desses 2 monstros aqui, que são monstros de efeito e podem ser virados pra baixo. Monstros links não podem ser virados pra baixo e o Gênio não é monstro de efeito. Então ele acabou perdendo aqui a interação do Plutão. Bom, pra nós, né? Vamos lá. Efeito do Sombra da minha mão, porque eu controlo o Gênio, tá? E agora eu vou juntar a minha Dria e o Sombra pra fazer a Dríades. Dríades linkada aqui, eu consigo ativar o efeito do Sombra do cemitério, banir ele pra invocar outra Dríades. Com os 2 aqui, vou fazer o Link 4 e pro efeito do Link 4 eu vou tributar o monstro Link que ele aponta e destruir cartas no campo igual ao valor Link do monstro que eu tributei. Eu vou tributar aqui o Melias, que é um monstro Link 3, e vou destruir 3 cartas do oponente. Obviamente antes eu vou adicionar a Trap, que ele foi invocado por invocação Link. Vamos lá, efeito Link 4, eu tributo aqui o Melias para destruir 3 cartas do oponente. E aí, pra fechar o dano, eu utilizo aqui o Gênio que sobrou no campo pra fazer o agressor, dando alvo no Link 4, 4.000 de ataque e finalizando esse agente. Claro, ele fez a misplay dele de não ter bucado o monstro meu, mas aí se aproveitamos e temos que se aproveitar disso, tá? Se aproveitar das brechas do oponente e finalizar. Ganha quem erra menos. Vamos lá, o último replay foi contra um deck Cyberse muito do estranho, tá? Porque é um Cyberse utilizando cartas novas, só que utilizando uma skill antiga. Vocês vão ver, tá? Ele começa ativando aqui a mineração, descartando uma carta para adicionar a secretária cópia. Ele tá utilizando essa habilidade aqui, ó, Quanto Synchron, que ele revela aqui o Synchron Cyberse, adiciona um bicho pra mão, descarta o Synchron Cyberse, aí vai dar normal suma desse monstro, invocar esse monstro. Vai fazer umas patifaria aqui, tá? Bruxa Cyberse, aí o monstro aqui vai ativar efeito, invocar a ficha, a bruxa vai ativar efeito, banir aqui a Sinete para adicionar o ritual e a magia. Aí ele vai dar efeito da bruxa Cyberse, invocar o monstro Cyberse do cemitério pra fazer o integra do Cyberse aqui, integra do Cyberse, invoca de novo o bicho ali, aí é efeito, transforma ele ali em algum nível pra fazer esse bicho, aí ele ativa efeito, compra uma carta, ativa aqui o regular, adiciona o Synchron Cyberse, envia o bicho do topo do deck pro cemitério, envia o Dotscape, deu uma puta sorte aqui, esse Dotscape ele entra, ele ativa aqui a Sinete ritual, utilizando aqui como matéria o subtração da mão pra invocar o ritual, efeito o ritual se tributa pra invocar o Link Slayer, aí com o Dotscape e o Link Slayer ele vai fazer essa bicha aqui que eu não sei o que faz, aí ele invoca a secretária cópia e com esses 3 monstros aqui ele faz o Dark Fluid, tá? Dark Fluid é esse que vai entrar com 2 marcadores e é isso. Essa é a interação do oponente, 2 negates de monstro. Vamos lá tentar jogar. Começa ativando aqui a Medalha Inesperada, invocando o Gênio do deck, utilizando ele pra fazer Link 1, pra invocar a Dria e obviamente ele acaba negando essa Dria sem problema. A minha sorte é que esse Dark Fluid aqui ele só nega, ele não nega e destrói, tá? Só nega. Agora eu vou ativar o efeito da minha skill, vou botar esse Florescer pra mão, pro deck na verdade, pra adicionar sombra. Agora vamos lá. Normal Sumo dos Gêmeos, efeito dos Gêmeos, tentei invocar aqui o meu monstro normal do cemitério, ele negou novamente. Pelo menos acabou os negates dele, tá? Sem problema. Agora eu vou ativar aqui a minha magia pra invocar um Gênio do deck, vou tomar o dano aqui, tomando o dano eu consigo invocar um monstro Solar Via do meu extra deck, invoco a curandeira vai me gerar uns pontos de vida, e aí eu vou utilizar esses 3 monstros aqui de baixo pra fazer o Melias. Esse Melias vai ativar efeito, invocar de novo o Gênio do cemitério. Agora eu vou dar efeito da sombra, porque eu controlo o monstro normal, vou dar Special Summon dela, tá? Vou utilizar aqui meu Link 1 e a sombra de novo pra fazer o Dríades. Efeito da sombra, esse Dríades está linkado aqui pelo Melias. Vou banir a sombra pra invocar o outro Dríades do extra deck. Juntar os 2 aqui pra fazer o Link 4, efeito Link 4, vou tributar aqui. Efeito Link 4, vou adicionar a Trap. E agora sim, mesma jogadinha de antes, tributar esse Link 3 para destruir cartas do oponente. Só que aqui no caso, o Synchron Cyberse protege esse Link dele. Aqui foi um problema, porque eu tenho que fazer jogadas a mais pra finalizar aqui. Sem problemas, eu utilizo aqui o meu Gênio pra fazer o agressor dando alvo aqui no meu Link 4, fazendo ele pra 4.000 de ataque. E aqui temos que dar o dano finalizador, tá? Eu ativo o efeito da minha skill, volto aqui a curandeira pro extra deck pra invocar um Gênio do deck. Vou utilizar esse Gênio aqui como matéria Link pra fazer a curandeira novamente. E aí eu vou dar efeito do meu Gêmeos do cemitério. E o que o Gêmeos faz? Eu tenho que ter 2 monstros Link com nomes iguais no meu cemitério. Eu tenho 2 Dríades aqui, tá? Aí o que eu faço? Eu bano um monstro Link que eu controlo, invoco
algum desses monstros que eu tenho o nome repetido no cemitério. Vou banir aqui, no caso, a curandeira e invocar uma das Dríades. Agora, com a Dríades e meu Link 4, eu vou fazer o Melias, efeito Melias, invoco o meu monstro normal do cemitério e agora eu faço o Bengalanceiro. Bengalanceiro esse que entra, ativa o efeito dele, volta o Dark Fluid pro extra deck e aqui eu finalizo com o agressor dando 4.000 de dano. Então eu tive que fazer uma volta a mais, porque o Synchronous Blast dele protegeu do efeito de destruição do meu Link 4. Eu tive que fazer uma volta, invocar de novo o Melias pra invocar a semente e juntar os dois pra fazer o Bengalanceiro e dar bounce desse monstro. E aí sim, finalizar com um porradão de 4.000 de ataque do agressor. Bom, esses foram os replays, vamos agora para as considerações finais. Simbora. E as considerações finais do deck Sunavalon, mano, é que é um bom deck, mano. É um bom deck. Vocês acreditam que o Sunavalon é um bom deck? Por que é um bom deck? Porque consegue fazer jogadas com poucas cartas. Literalmente com uma carta você consegue fazer toda a sua jogada. É claro, pra ela ficar completinha você tem que botar mais um monstro da sua mão pra adicionar aqui o Sombra, ela sim fica completa. Mas você consegue fazer o mesmo campo só com o Gênio. A diferença é que você vai ter o efeito do Bengalanceiro no cemitério, nesse processo. Aí seu oponente no turno dele tirar ele do campo, ele vai ser banido, você não vai ter mais ele no seu cemitério. Mas com uma carta você consegue passar com o mesmo campo que esses dois aqui e a Trap. Só com essa pequena diferença que o Bengalanceiro entra do cemitério. E como eu falei, é um bom deck porque é um deck com engine pequena, tanto que você consegue utilizar aqui 3 Traps a 3, 3 Lanças Proibidas, usar 2 Crows aqui, você consegue até rodar com mais cartas desse deck. Claro, se você utilizar mais cartas de consistência, aqui no caso eu utilizo 3 Dice e um Florescer, mas você pode usar, por exemplo, Decisão Dolorosa, também serve nesse deck, você envia um Gênio pro cemitério e adiciona outro deck pra mão. É uma carta de consistência que você pode estar utilizando nessa decklist. Eu não quis utilizar porque eu acho que 3, 6, 7 cartas aqui, contando aqui com a semeadura, 9, eu acho que é uma boa quantidade de cartas pra você utilizar de consistência. Principal ponto desse deck, tá? Ele é muito barato, mano. Só com reset na box você monta esse deck. Essas cartas aqui são raras, bicho normal, raro. Esse bicho aqui você vai tirar no reset, né? Mas você nem precisa utilizar esse bicho, caso você não tenha. Mas é mais uma carta de consistência, né? As 3 Dice, você pode falar das 3 Dice. É uma carta que hoje tá em chip. Chip de box no mercador, você consegue pegar essa carta. Também tá na Anniversary Box. Você tem estrutural com essa carta, então é uma carta de fácil obtenção. E o resto é tech card, tá? Crow, Lança, Trap, o extra deck aqui, esse bicho é na box, esse bicho é drop, esse bicho é na box, esse bicho é drop, esse bicho é na box, porra, a carta normal, tá? Então é um deck muito barato, eu acho que vai ser um dos decks aí mais recomendados para iniciantes. Então não perca tempo e desbloqueie o Espectro, porque esse deck aqui tem tudo ali pra ser um tier 3, eu acho que não é um deck que vai dominar o meta, mas é um deck que vai estar sim presente no formato, na minha opinião, porque ele é competente no que faz. Bom, esse foi o vídeo, se você gostou não esqueça de deixar o seu like, mano, se você gostou muito se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. E se você gosta do conteúdo no canal, mano, quer me ajudar financeiramente, quer me incentivar a continuar gravando vídeos, pô, clica aqui embaixo no Seja Membro, você paga uma assinatura mensal, sei lá, de R$5, se eu não me engano, e me ajuda demais, E claro, tem que ter os benefícios pra quem é membro. No caso, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, então você conversa lá comigo, conversa com os outros membros, e também tem acesso aos vídeos antecipados do canal. Toda vez que eu postar vídeo, você vai assistir primeiro. Bom, é isso, fui, falou e até mais, falou.